item número SCP-037-PT. Classe de contenção: Euclídeo. Classe de disrupção: VLAN. Classe de risco: Warning. Procedimentos especiais de contenção: SCP-037-PT precisa ser mantido em uma cela subterrânea com dimensões de 5 por 5 por 3 metros e suas paredes necessitam de um revestimento de Vantablack. O objeto deve ser vigiado constantemente por câmeras com sensores infravermelhos. Qualquer sinal de ativação de SCP-037-PT deve ser considerado uma brecha de contenção. Em caso de uma brecha de contenção, cabe ao atual diretor do sítio PT-5 ativar o protocolo Sigma, que consiste no bloqueio da cela de contenção por meio de uma porta de tungstênio com 20 centímetros de espessura. Descrição: SCP-037-PT é um espelho elíptico fotoluminescente com dimensões de 190 cm de altura por 40 cm de largura. Suas bordas e suporte são feitos de ouro de alta qualidade esculpido com runas nórdicas e a letra grega Sigma no topo. O objeto mostra suas características anômalas apenas quando um ser vivo tem mais de 75% de sua imagem corpórea refletida, enquanto possui alimentos presentes em seu estômago. Nessas circunstâncias, o indivíduo sofrerá uma transfiguração de aparência, sendo convertido no alimento que ingeriu em maior quantidade. Em todos os testes feitos em ratos da espécie ratos norvégicos, a transfiguração seguiu o mesmo padrão. Primeiramente, todo o corpo do animal transformou-se em um muco rosáceo, começando pela cavidade abdominal. Em seguida, o muco começou a borbulhar e adquiriu a forma física do alimento anteriormente ingerido pelo roedor. Os indivíduos afetados podem originar um ou mais exemplares do alimento, dependendo de seu tamanho e massa. As únicas maneiras eficazes de evitar os efeitos nocivos de SCP-037-PT consistem em impedir que o mesmo tenha contato com a radiação luminosa, colocando-o em um lugar completamente escuro ou evitando a presença de alimentos na região estomacal por meio de jejuns de no mínimo 3 horas, com o tempo variando de acordo com o metabolismo basal do indivíduo. Adendo 037-1. História e descoberta. O objeto foi criado de maneira desconhecida pelo Dr. Oliver Katsuragi, um cientista integralista que foi exilado em Portugal após participar do Levante Integralista de 1938. Durante o exílio, o cientista dedicou-se à pesquisa de anomalias e métodos para produzi-las, obtendo em 1945 o primeiro exemplar de SCP-037-PT. Após o fim do Estado Novo, o cientista voltou para o Brasil, reunindo-se aos integralistas para os quais trabalhou até 1964, quando foi capturado pelo GRI Superintendência Brasileira do Paranormal. Após sua captura, Dr. Oliver Katsuragi foi forçado a trabalhar para a SBP, que possuía interesse em seu conhecimento a respeito da produção de anomalias e em SCP-037-PT, o qual pretendiam usar para acabar com o problema da fome na região Nordeste e como um meio sigiloso de eliminar inimigos políticos. A SBP designou o doutor para fazer experimentos em humanos no Hospital Psiquiátrico Colônia de Barbacena, no intuito de ampliar as capacidades da anomalia, acobertando os inúmeros desaparecimentos causados por sua utilização. Dr. Oliver Katsuragi trabalhou para a SBP até 1970, quando misteriosamente desapareceu junto da anomalia, sendo encontrado com sua aparência jovial, pela atual Fundação Lusófona em 15 de nove de 1995 por meio de um espião. SCP-037-PT encontrava-se em um bastião integralista abandonado no interior da Amazônia, junto ao doutor que foi capturado e levado a interrogatório, mas antes que pudesse revelar qualquer informação, cometeu suicídio utilizando-se de uma cápsula de cianureto oculta. Os documentos de Dr. Oliver Katsuragi sugerem que seu objetivo inicial ao criar a anomalia era o de produzir um teletransportador, mas não obteve sucesso imediato. Além disso, seus arquivos registram a existência de outra anomalia com descrições similares a SCP-037-PT, que nunca foi encontrada pela Fundação.
A Fundação foi incapaz de determinar o paradeiro do doutor durante o período de 1970 a 1995, mas foi capaz de confirmar que este esteve trabalhando para uma organização fundada pelos integralistas. Prefácio. O documento abaixo é um manual de uso de SCP-037, PT, confeccionado pelo próprio Dr. Oliver Katsuragi. Documento 037-1. Somente oficiais que portem a tatuagem de identificação podem aproximar-se com segurança do protótipo 003-01. Aos demais funcionários, é recomendado manter distância. Para tirar protótipo 003-01 do modo seguro, é vital utilizar a chave mestra. Insira na letra sigma menor, em seguida, gire a trava para a direita. É necessário esperar 2 minutos para que o protótipo torne-se apto a exercer sua função. Quando o objeto não estiver mais no modo seguro, ele adquirirá uma coloração azul ciano. Para utilizar o protótipo 003-1, o usuário deve remover a chave mestra de sua trava e tocar o centro do espelho com sua ponta, o que o transportará instantaneamente para uma caverna permeada por diversos cristais azulados, onde todas as localidades em um raio de 100.000 km são refletidas. Não há necessidade de escolher apressadamente seu destino, pois tempo na caverna é 100 vezes mais lento que o tempo natural. Para escolher a localização de seu desejo, encoste a chave mestra no cristal onde a imagem de seu destino é refletida. Em seguida, gire a chave para a esquerda e você será levado ao seu destino, junto ao protótipo 003-1. Caso o protótipo 003-2 esteja ativo, você será levado diretamente para sua localização, deixando o 003-01 para trás. Prefácio. O documento abaixo consiste em um conjunto de cartas feitas pelo Dr. Oliver Katsuragi durante seu exílio em Portugal e no período em que trabalhou para a SBP. Documento 037-2. Data: 15/5/1944. Relatório: os protótipos 001 e 002 colapsaram durante a fase de montagem. Entretanto, protótipo 003-1 mal começou a ser montado e já demonstra grande potencial, sendo capaz de manipular com sucesso a energia anômala. Data: 5/2/1945. Relatório: a fase de montagem do protótipo 003-1 e 003-2 foi concluída com sucesso. Os erros cometidos nas abordagens anteriores serviram de aprendizado para obter uma melhor manipulação da energia anômala. Dentro de 15 dias, iniciarei os testes e relatarei meu sucesso à organização. Data: 3/3/1945. Relatório: os testes fracassaram. Todas as tentativas de teletransportar ratos de protótipo 003-1 para protótipo 003-2 resultaram em 15 animais transformados em água. Farei alguns ajustes e em breve irei retornar à fase de testes. Data: 18/6/1945. Relatório: novamente os testes fracassaram. No entanto, a manipulação da voltagem das correntes internas dos objetos resultou na transformação de 5 ratos em comida. Devo estudar mais a fundo os processos por trás desse fenômeno e em breve relatarei à organização meus resultados. Data: 2/2/1946. Relatório: obtive relativo sucesso nos testes após implementar uma chave mestra capaz de alterar a voltagem interna dos protótipos. No entanto, os 7 ratos usados tiveram apenas metade do corpo teletransportada. Em breve voltarei à base central quando obtiver melhores resultados. Data: 30/2/1947. Relatório: todos os testes em ratos obtiveram sucesso absoluto. Agora recebo ordens diretas do Marechal para testar os protótipos em cachorros e porcos e assim que possível iniciarei os testes em humanos. Data: 18/8/1964. Relatório: 2 décadas foram necessárias para aperfeiçoar os protótipos 003, mas agora poderei testá-los em humanos. Os militares me deram livre conduta para testar os protótipos em doentes mentais. Assim que obtiver resultados satisfatórios, relatarei à organização.
Por ora, trabalharei com os militares e deixarei o protótipo 003-2 nas mãos do Marechal. Data: 6/11/1970. Relatório: os testes realizados em humanos foram extremamente úteis. Agora os protótipos 003 atingiram sua forma final e só podem ser acessados pelo pessoal da organização. Em breve irei para a base amazônica relatar pessoalmente meu sucesso. Data: 15/9/1995. Relatório: traidores. Notas de rodapé. 1. Substância mais escura conhecida. 2. Foi o período da Era Vargas que se iniciou em 1937 e terminou em 1945 e que ficou caracterizado por seu caráter ditatorial.